eu vou estar conversando com a doutora hematologista Aline Freitas. Olha ela que já está aqui no nosso estúdio, toda linda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Ela vai falar sobre o alerta para o Fevereiro Laranja, que é a campanha de alerta sobre sinais e sintomas da leucemia, tá bom? Então, você que está assistindo o nosso programa, fique atento para que você possa observar e também entender um pouco mais esse bate-papo que nós vamos ter aqui no nosso programa para alertar você sobre esse assunto, tá bom? Até porque a gente tem uma grande preocupação de tirar as dúvidas, principalmente sobre questão de mitos e verdades, né? Tem situações que chegam até você que nem é verdade. Por isso que é bom a gente trazer um especialista. É ele quem sabe verdadeiramente o que vai falar, porque ele estudou para isso, tá bom? Mas olha, vamos acompanhar, na verdade, gente, o relato da estudante, não é isso? Bruna Laís, que foi diagnosticada com leucemia. Como que eu descobri? Meu irmão, um certo dia, teve um pequeno corte na mão. E eu resolvi levá-lo ao hospital. Só que tá naquela época de Covid, de pandemia, então qualquer coisinha é sintoma, né? Gripe, essas coisas. E eu tava com tosse alérgica, já tinha mais de 30 dias. E resolvi fazer uma consulta. Nessa consulta, eles só me deram uma receita com as medicações, eu tomei as medicações e me pediram, se não melhorasse, era pra mim voltar na sexta-feira. Aí meu cabelo começou a cair, eu comecei a aparecer muitas espinhas no rosto, ainda tenho marcas. E o que eu fiz? Procurei uma dermato. A dermato me indicou alguns remédios, fez exames? Fez. Só que ela só fez exames de hormônios. Hormônio, vitamina, e isso estava tudo alterado. Tudo alterado. Aí eu comecei a tomar medicações, eu comecei a passar produtos no rosto, no cabelo, pra ver se melhorava. Aí eu vou descendo. Minha boca, a minha gengiva, na verdade, ela estava muito, mas muito inchada. Estava muito inchada. Sangrava muito. E o que eu fui fazer? Tratamento com o dentista, para piorar a situação. Isso mesmo. Eu fiz preenchimento na boca. Mas como eu só fiz uma vez, uma bisnaguinha, então não dá muito pra ver, sabe? E nenhum deles eu fiz exame de sangue. Roxos no corpo. Já tem 1 ano que eu tinha roxos no corpo. O que eu achava que era? Estresse. Sou muito estressada, então é estresse. Como que você não percebeu os sintomas? Porque tem sintomas, sim, tem. Como você não percebeu? Eu falava, gente, sintomas realmente eu tinha, mas como eu ia saber que poderia ser alguma coisa mais grave? Eu não sabia, eu não imaginava que poderia ser. Então, pra mim, estava tranquila. Eu fazia tratamentos com sintomas, mas tratando outras coisas. Você prestou atenção no depoimento dessa jovem? Ela está de parabéns porque está fazendo o seu tratamento aqui na nossa capital. Vocês observam pelo sotaque dela que ela não é daqui. Para você ver os grandes profissionais que nós temos hoje e sempre tivemos dentro do estado do Piauí. Então, está de parabéns os nossos profissionais que aqui estão. Mas o depoimento dela chama atenção para mim, para você, para todos nós. Presta atenção no que ela falou. Tem 1001 situações que às vezes acontecem com você e você deixa meio que de lado, você procura, às vezes, o lado estético para cuidar de algo. Ou até mesmo um dentista, como ela fez. Você viu, né? Fez preenchimento, imaginou que não fosse algo como a leucemia. E aí isso é um alerta seríssimo para todos nós, que temos um costume de esperar algo ficar muito ruim, algo chamar bastante atenção das nossas dores, para que a gente procure um profissional especialista. Porque a gente não imagina, né? Essa é a verdade. Você não quer nunca diagnosticar esse tipo de doença. Mas a gente tem que buscar um profissional o mais rápido possível, para que a gente venha ter essa resposta rápida também.
Isso serve para mim, para você, para todos nós. E hoje, com essa alerta, nós estamos no fevereiro roxo, mas também estamos no fevereiro laranja. E aí nós convidamos a médica hematologista Aline Freitas. Ela vai alertar a gente sobre essa campanha que chama atenção para você se cuidar não só no mês de fevereiro, mas é um alerta para você se cuidar o ano inteiro. E ela vai falar para a gente, na verdade, o que é realmente a leucemia, porque algumas pessoas não sabem e a gente precisa tirar essas dúvidas, e os sinais e sintomas, para que a gente possa se cuidar mais. Não é isso, doutora? Bom dia, Vanusa. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eu sei que a classe médica tem passado por momentos nada fáceis, a gente sabe o quanto vocês passam a credibilidade para a gente vê a credibilidade de vocês, de trazê-los de manhã aqui ao vivo para o nosso programa, é uma honra. Então, eu agradeço a toda a classe médica que com muito carinho faz questão de vir para cá, porque a gente tem se preocupado muito com as informações que chegam através das redes sociais, de pessoas que acabam preferindo ser medicados, muitas vezes por um vizinho, por um amigo, para não sair de casa procurando uma clínica ou até mesmo um hospital, uma emergência. Então, a gente agradece de coração por você estar aqui cooperando com o nosso telespectador, que são seus próprios pacientes, né? Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir em mais informação e falar a respeito de uma doença tão grave, Sim. que é potencialmente fatal, mas que também é potencialmente curável. Sim. Então, vamos começar falando, na verdade, para explicar para quem está em casa, o que é a leucemia e como ela acontece na vida das pessoas. A leucemia é um câncer da fábrica do sangue, que é a medula óssea. Na leucemia, o que acontece é que uma célula de defesa que ainda não atingiu o seu grau de maturação completo sofre uma mutação genética e passa a se multiplicar indefinidamente. Essa célula neoplásica, essa célula maligna, ela se multiplica muito rápido na fábrica do sangue e impede que as células normais sejam produzidas. A etiologia, na maioria das vezes, é desconhecida, infelizmente, mas os sintomas costumam ser muito evidentes e costumam progredir muito rápido. Existem tipos de leucemia? Existem. A gente pode classificar leucemias de acordo com as células em que se origina a neoplasia. Ela pode ser linfóide, se ela se origina de um linfócito, ou ela pode ser mieloide, se ela se origina de uma célula mieloide, um leucócito. E quanto ao grau de instalação da doença, a velocidade em que ela evolui e que os sintomas aparecem, ela pode ser classificada em leucemia crônica ou leucemia aguda. A leucemia crônica é uma leucemia em que a velocidade de progressão da célula neoplásica é muito lenta e, por isso, os sintomas podem demorar meses para aparecer ou podem se instalar lentamente. Os casos mais comuns é a leucemia linfóide crônica, que é mais comum acima de 55 anos, e que geralmente o paciente apresenta aumento de linfonodos, que são popularmente conhecidos como landras, principalmente da região do pescoço, nas axilas e virilhas, e também aumento do volume abdominal, com desconforto abdominal por conta do aumento do baço. A segunda leucemia crônica mais comum é a leucemia mieloide crônica, e nesse caso o paciente geralmente apresenta cansaço, fadiga, sonolência, muitas vezes febre e também aumento do volume abdominal. Nesses dois casos, a instalação da doença pode demorar meses e aí o diagnóstico realmente pode ser mais lento. Já nas leucemias agudas, a taxa de proliferação celular da célula neoplásica é muito rápida. Então, em poucas semanas, às vezes poucos dias, o paciente já está bem sintomático. E nesse caso, os sintomas mais importantes que devem chamar sempre a atenção são aqueles relacionados à tríade clássica da anemia, que é a anemia, a neutropenia, que é a diminuição nas células de defesa, e a plaquetopenia. Doutora, a leucemia, a gente já percebe que atinge todas as pessoas, né? Crianças, adultos, idosos, até a terceira idade, é isso? Isso. De acordo com cada tipo, tem uma faixa etária mais comum. Sim. Nas leucemias crônicas, ela acomete mais os adultos. E as leucemias agudas acomete tanto adultos quanto crianças. Mas, em geral, a leucemia da criança, 80% das vezes, ela é do tipo linfóide aguda. E a leucemia do adulto, mais comumente, é a mieloide aguda. Falando dos adultos, vamos falar sobre questão do fumo, né? Do cigarro relacionado à leucemia. Tem alguma ligação? Então, a etiologia da leucemia muitas vezes é desconhecida. Sim. E por isso não é uma doença evitável. Porém, a gente sabe que o fator principal para uma leucemia aguda são alterações intrínsecas de cada paciente,
que vão gerar alterações genéticas, mutações genéticas e vão resultar na doença. Mas são conhecidos, sim, fatores de riscos ambientais, e dentre eles o cigarro é o mais importante, principalmente para o desenvolvimento da leucemia mieloide aguda. Mas aí vale lembrar também, não só do cigarro, mas da exposição à radiação, que são pessoas que passaram por procedimentos de radioterapia previamente, ou que trabalham em clínicas de radiologia, pessoas que trabalham com produtos tóxicos, químicos, como benzeno, derivados do petróleo, solventes, inseticidas, são todas pessoas que têm um risco maior de desenvolver a doença. E que vale a pena a gente lembrar também que é o formaldeído, que é uma substância que pode ser usada em salões de beleza, que não são controlados, não são legalizados, né? Mas que aumentam a incidência dessa doença também. E geralmente quando a mulher busca, muitas vezes fica mais complicado ainda, né? Esses produtos de alisamento à base de formaldeído, se usado continuamente, aumenta realmente a incidência da doença. Isso chama atenção, né? Chama atenção. É um alerta para que as pessoas tenham cuidado com esse excesso de vaidade, né? Que às vezes pode trazer um problema muito maior. Então é um alerta para você ficar esperto de verdade. Para ficar esperto e para escolher salões e processos que sejam realmente seguros, que estejam legalizados, né? Para evitar uma doença futuramente. Sim. Vamos falar da anemia. Durante muito tempo, na boca do ser humano, a anemia é uma das causas da leucemia. É mito ou é verdade? É mito. Anemia não vira leucemia. A grande maioria das anemias é secundária à deficiência de vitaminas, principalmente ferro e vitamina B12. Esse tipo de anemia não vira leucemia de jeito nenhum. O que não impede de hoje eu ter uma anemia por deficiência de ferro e daqui a 2 anos eu ter uma leucemia. Mas uma doença não se transforma na outra. O problema é que esse mito surge porque o primeiro sintoma e o mais importante deles é a anemia, são os sintomas anêmicos, que aí vem cansaço, fadiga, sonolência, indisposição. Todos esses sintomas são comuns a todos os tipos de anemia. E por isso surgiu esse mito de que a anemia vira leucemia. O importante é que, diante desses sintomas, procure um hematologista para fazer um exame específico e o diagnóstico adequado. Doutora, é interessante que quando a senhora fala de insônia, a pessoa não dormir direito, acaba trazendo para aquela história da alimentação, né? Porque quando você não dorme direito, quando você tem não tem uma qualidade de vida, quando você não faz o exercício físico, quando você não tem a prática de qualidade de vida no dia a dia, vários problemas trazem. Aí eu pergunto para a senhora, a questão da alimentação, ela influencia de verdade relacionada à leucemia ou não? Sim, influencia muito. Os hábitos de vida saudáveis são essenciais para a qualidade de vida e para a prevenção de doenças de toda a natureza, inclusive da leucemia. E aí, para a leucemia, a gente tem 2 coisas importantes. Sim. A primeira é que, como eu te falei, não é uma doença de etiologia conhecida na maioria das vezes e nem potencialmente evitável. Porém, a gente sabe que são alterações genéticas que a gente adquire ao longo da nossa vida que fazem a doença aparecer. E essas alterações genéticas, elas aparecem ao longo da nossa vida pela nossa qualidade de vida ruim. Por falta de atividade física, por sobrepeso, por alimentação ruim, por cigarro. Todos esses fatores, eles resultam ao longo do tempo em alterações genéticas que vão nos trazer doenças, inclusive a leucemia. E mais um motivo, diante de uma leucemia, tendo você um diagnóstico de leucemia, o tratamento deverá ser à altura da doença. Muitas vezes o tratamento é quimioterapia e uma quimioterapia agressiva. E para que você tolere o tratamento e seja bem sucedido no tratamento, é preciso que você esteja apto para isso. Sim. É preciso que o seu organismo esteja apto para isso. E se você é sedentário, se você tinha uma alimentação ruim, se você tem sobrepeso, provavelmente você já entra no jogo perdendo. Doutora, faltou alguma dica, mais informações que a gente pudesse alertar quem está em casa assistindo o programa? Olha, eu acho que o mais importante é sempre pensar na possibilidade da doença. Sim. É lógico que a gente precisa manter o equilíbrio mental, manter um bom qualidade de vida, Sim. mas a gente deve estar sempre alerta para a possibilidade da doença. E os primeiros sintomas são os sintomas anêmicos, cansaço, fraqueza, fadiga, mas também manchas do corpo, sangramento nas fezes, na urina, sangramento no nariz, sangramento na boca, febre que não tem etiologia conhecida, ou mesmo infecções que se repetem ou que são de difícil tratamento, dores nos ossos, dor de garganta, amidalite persistente,
muitas vezes associada à sudorese noturna, à hiperplasia gengival, que a Bruna comentou no vídeo dela. Todos esses sintomas são alertas para a doença. E diante da suspeita, é muito simples. Procure um hematologista, faça um hemograma. Hemograma é um exame simples, que está acessível a quase toda a população. A partir dali, a gente já consegue fazer o levantamento da grande maioria das doenças. Então, é preciso procurar, é preciso pensar na doença, é preciso tentar diagnosticar o mais precoce possível. Verdade, a gente sabe que a febre é um termômetro para lembrar que algo não está bem, né? E que você realmente tem que se cuidar, de verdade, né? Um alerta, né? E tem tantos outros sintomas que a gente, às vezes, brinca tanto em buscar um profissional. E se você tem alguma preocupação, vá primeiro num clínico geral, peça os exames, né? Diga o que está sentindo e aí ele vai te mandar para os especialistas certos, né? E a gente quer agradecer pela sua presença, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, quiser ter mais informações, tirar dúvidas, como é que faz? Então, a gente está presente na Oncoclínica e no Hospital São Marcos e estamos à disposição. Muito obrigada, tá? Que Deus te dê saúde e coragem todos os dias. Amém. Juntamente com os demais profissionais, né, pessoal? Agora ela falou sobre um assunto sério, que é exercícios físicos. Vanusa, eu não gosto de academia, não gosto de fazer determinados exercícios, gente, mas nenhuma caminhada. De repente é você se exercitar de alguma forma. Você não tem que fazer algo de forma exagerada, mas pelo menos uma caminhada. Tira 1 hora. Meia hora para você ir para um lado e meia hora para você voltar para o outro, tá bom?